Boa noite, iniciamos a nossa web aula do dia 1º de agosto de 2022 para o C de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial para os eventos 734186, 7309 e 78. Pois bem, pessoal, lembrando, né, recapitulando aqui, voltando de férias agora, então a gente volta um pouquinho fora de sintonia, né, até entrar no eixo de novo. Vamos recapitular. Essa é o C de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Nós temos 3 atividades para serem entregues, né, nessa etapa. Sobre a SAP 1, é a atividade bem canalizado, que fala sobre os dutos, né? Traz um desenho, vai precisar fazer um desenho, representação gráfica de uma rede de dutos. A SAP 2 é a liga e desliga, um relatório referente à atividade que vai ser realizada no momento presencial. Então, vai precisar fazer esse relatório. Então, primordialmente, é necessário que participe da aula presencial. E a terceira atividade é o exercício de cálculo de carga térmica. Esse a gente trabalhou, né, durante as aulas. A gente fez as aulas extras, né? E chegou até o fim, salvo engano, foi na primeira semana mesmo das férias. A gente trabalhou com aulas extras, justamente para que todo mundo tivesse o maior tempo possível, né, o tempo hábil para fazer essa atividade e não ficar pendente. Então agora continuando, né, sobre a SAP 3 tem as web aulas gravadas, onde a gente vem calculando parte por parte. Se ficar alguma dúvida na web, pode chamar. Estarei aqui à disposição para auxiliar vocês, caso fique alguma parte ficou complicado, o entendimento ou algo similar, pode chamar que eu vou estar à disposição. Sobre a SAP 2, precisa um momento presencial, e sobre a SAP 1 eu trouxe para vocês fiz uma captura de tela de um projeto que nem é meu e não lembro nem de onde é mais. Fiz um corte aqui da representação dos dutos, né? Aqui no caso tem as tomadas, né, de ar, tem os difusores, tem o duto principal, os ramais, né, do duto. Aqui tem as cotas, como é feita a cota, né? Coloca o valor, por exemplo, aqui do duto, ele é 80 por 40, 80 de largura por 40 de altura, né? Aqui tem um comprimento dele também, e assim vai. Então fica aqui um lembrete de como faz, se ainda não viram, né? Caso precise, está aqui no nosso material um esboço de uma representação da rede de dutos. E seguindo, né, como nós priorizamos nos primeiros momentos, trabalhamos um pouco da teoria e trabalhamos bastante a prática da SAP e da SOC, seguimos aqui as nossas aulas finalizando essa parte teórica do nosso conteúdo e aberto para dúvidas também, né? Precisou, só chamar. Então, vamos lá, vamos continuar. Tínhamos parado no capítulo 4. A gente trabalhou, salvo engano, nas últimas aulas máquina de gelo. E o capítulo 4 chega a finalizar no cálculo de carga térmica. E hoje a gente continua aqui no capítulo 5 do nosso livro, né? Sobre as faixas de temperatura de operação para sistemas de refrigeração comercial. Então, trazendo aqui, né, a seguir, só apresentar as temperaturas de trabalho usualmente utilizadas em sistemas frigoríficos comerciais. Se for uma temperatura próxima a 23,9, aí já é a parte de climatização, né? Que é conforto térmico. Ou pode ser também uma climatização técnica, né? Se for para ambientes que têm ativos, né? Equipamentos que precisam ser climatizados a uma temperatura sempre próxima ali a 20 graus ou um pouco superior. Se a temperatura chegar já a 12,8, né? Que é a faixa de refrigeração de alta temperatura. Depois vem a faixa de 1,7, que é uma refrigeração de temperatura média. Essa aqui já é a temperatura mais próxima ao congelamento da água, né? Depende muito do seu produto que vai estar refrigerado aqui. Lembrando que a água, quando a gente aprende na escola, ela congela a zero, né? 0 grau.
Só que na prática, quando a gente vai utilizar, quando a temperatura começa a baixar de 4 graus Celsius, né, vai diminuindo, você já vai tendo a água congelando. A água já começa a congelar. Não totalmente, né, mas a superfície dela vai congelando até que faça o congelamento total quando a temperatura abaixa mais. Mas a 4 graus já começa a congelar, né? Isso é importante também aí, pessoal que faz operação, manutenção de sistema com água gelada, tudo mais. Isso é uma coisa importante de lembrar. Se tua máquina abaixo de 4, vai ter o risco de congelamento. Você tem que usar o produto para diminuir esse ponto de congelamento da água. Se não usar o produto, né, como chamar de glicol, você vai ter problemas aí com a sua tubulação. Com temperaturas negativas aí, próxima a 23,3 graus Celsius negativos, essa é uma refrigeração de baixa temperatura. Isso aí a gente encontra muito em locais que estão refrigerando carne, né? Geralmente em açougue, a câmara fria do açougue trabalha muito próximo a essa temperatura. E menos 31,7 é a temperatura, refrigeração de temperatura extra baixa. Então, são essas faixas. E isso também vai mudando o tipo de sistema que você tem. Um exemplo é o tipo de compressor, né? Quando você pega um compressor com uma temperatura mais ali, climatização, né? Você vai ter um compressor que é HBP, que é o High Back Pressure, né? Temperatura de retorno alta, ou pressão de retorno alta. Ali, já esse 12,8 até o 1,7 ali, você já pega um MBP, né? Que é o Medium Back Pressure, que é um compressor, né, de pressão de retorno média. E temperaturas negativas ali, você já tem um LBP, né, que é Low Back Pressure, que já são compressores para temperaturas negativas. Então, as câmaras frigoríficas de temperatura média normalmente operam uma faixa de 1,7 a 2,8 graus Celsius, enquanto que os refrigeradores comerciais operam em temperaturas ligeiramente mais elevadas, 3,3 a 4,4. Não fica muito próximo, né? Tá tudo ali dentro desse range de refrigeração de temperatura média. Então, já as câmaras frigoríficas congeladoras normalmente trabalham a temperatura na faixa de menos 23,3 graus Celsius e os congeladores dos refrigeradores comerciais operam a cerca de menos 18,8 graus Celsius. Perceba que a diferença entre as temperaturas da câmara frigorífica e dos refrigeradores comerciais se deve ao modo como o espaço interior é utilizado e ao projeto do equipamento. As baixas temperaturas das câmaras frigoríficas permitem o mantenimento de grandes quantidades de produtos frescos por períodos longos. Os refrigeradores comerciais, em contrapartida, são utilizados por conveniência, por serem menores e poderem ficar localizados mais próximos dos usuários. Na temperatura, as faixas são bem próximas, né? Tem essa mudança, mas é bem pequena, é muito próxima do outro. Aqui tem o nosso ciclo, né? Ciclo de compressão de vapor, que a gente mais conhece o ciclo do ar-condicionado, né? Então tem aqui o processo passa do compressor, vai para o condensador, né? Então o compressor realiza esse trabalho, vai para vapor superaquecido, né? Vai para o condensador. O condensador é o ponto que tem a maior pressão e maior temperatura. Ele te retira o calor do líquido, né? Quando ele passa em contato com o ar em temperatura ambiente, retira o calor do líquido. Esse processo ele é isobárico, né? Mantém a mesma pressão. Depois disso, ele passa pela válvula de expansão. Aí sim tem uma queda de pressão, né? Tem a queda de pressão e, consequentemente, a queda de temperatura. Então, quando passa no condensador, tem a mudança de estado físico, né? Ele condensa a água. Aí passa pela válvula e tem a mudança na pressão, diminui essa pressão. E aí depois no evaporador ele tem a mudança novamente do estado físico e o compressor ele aumenta a pressão. Então, ponto 1, vapor saturado, né? Ou superaquecido. Na verdade, o ponto 1 aqui é vapor saturado, né? É lógico que não pode estar com saturação tão alta que pode dar um golpe de ariete no compressor. Quando ele passa do compressor é vapor superaquecido. Depois no condensador ele vem líquido saturado e na válvula de expansão
continua, né, esse líquido saturado. Então, aqui traz a representação do ciclo de refrigeração, já com as medições, né, tanto de pressão quanto de temperatura. Aqui está em PSI e a temperatura está em Fahrenheit. Mas é notório essas mudanças, né, quando passa no condensador. Ali está 125, né, graus Fahrenheit. E quando ele sai lá em cima, ele mantém os 125 graus Fahrenheit. Então ele passa pelo... Depois do condensador está aqui ali. Tem alguma coisa diferente aqui, porque ele tá... deve estar aqui no condensador, que depois ele cai para 25 Fahrenheit. Para ter essa temperatura de 25 Fahrenheit, e essa queda de temperatura tão gritante é sempre na válvula. Ah, tá ao contrário mesmo, né? Sobe, vem, a entrada aqui tá 125, tá certo. Passou do compressor, agora eu vi o compressor tá parecendo um robozinho aqui. Então lá, passou, foi a 125 graus Fahrenheit, vem realizando a troca, como se ele chegasse aqui a 115 graus Fahrenheit, tem essa mudança de temperatura. Depois que passa na válvula de expansão, vai para 25 graus Fahrenheit. Então vem passando pelo evaporador, como se ele saísse a 35 graus Fahrenheit. E aí, na verdade nem é 35, né? É 35, durante a tubulação ele aumenta para 45. Agora que eu estou vendo os termômetros pequenos aqui. Então aí ele passa o compressor, entra 45, sai a 175. E ele vem. Depois que passou na condensadora, sai a 115. Vai, passa pela válvula de expansão 25 Fahrenheit e sai da evaporadora 35. Então, é mais ou menos os pontos, né, de trabalho aqui desse sistema comercial, e em sistema de climatização também é bastante similar. Tanto é que quando vai fazer a manutenção, né, você vai fazer a manutenção ali já preditiva, se o pessoal tiver, pode fazer com termômetros, né, penta, se já tiver uma manutenção com equipamentos mais rebuscados, consegue fazer com a câmera frigorífica e ajustando os pontos, vendo se as trocas de temperatura estão sendo de forma conforme o projeto, você consegue prever, não, consegue verificar que o sistema está funcionando bem, sem precisar desmontar, muitas vezes sem ter grandes trabalhos, né? Gastar tanto tempo conferindo. Então, aqui é o nosso diagrama pH, pressão e entalpia, né? Mostrando, também conhecido como diagrama de Mollier, né? Mostrando o ciclo, como que ele funciona. Aqui do lado esquerdo, né? Região de líquida, é onde o título é zero. Tá aqui, ó, o x0, né? X igual a zero. Do lado direito aqui do diagrama de Mollier, tem na região de vapor, né? Então aqui o título é igual a 1. Dentro dessa parábola aqui, tem a região de vapor mais líquido. É uma região que o título fica entre 0 e 1. Se ele ficar mais próximo da borda direita aqui, passar para a região de vapor, né? O título vai ficando mais próximo a 1. Se ele ficar aqui na borda esquerda, já quase indo para a região de líquido, o título fica mais próximo a 0. Então, o que mostra? Se ele tem um ganho de entalpia numa faixa de pressão, né? Um processo de isobárico, né? De pressão constante, ele vai caminhando, sai do líquido, passa aqui na região de saturação, né, que é líquido mais vapor, e pode chegar até a região de vapor superaquecida. Até traçando as linhas aqui. Pressão na horizontal é constante e na vertical a entalpia é constante. Temperatura constante na horizontal também. Aqui o volume constante já é uma função diferente. E o S constante aqui é entropia, né? A entropia constante também já é uma curva diferente. Então, isso vai ser casado com o ciclo teórico e o ciclo real. Considerando, né, o fluxograma apresentado anteriormente, o diagrama pH, pressão e entalpia, né, do mesmo pode ser construído a partir da identificação de cada processo termodinâmico.
sobre o qual o fluido refrigerante está submetido. Então, o processo do 3 para o 4, você vê descendo diretamente na vertical. Então, na vertical, a gente já viu que a entalpia é constante, né? Então, ele é isentálpico. Então, expansão, entalpia constante na válvula de expansão. Então, do 3 para o 4 é o processo que passa pela válvula de expansão. 3 para o 4, expansão. 4 para o 1, é evaporadora. 1 para o 2, compressor. 2 para o 3, condensadora. Então, do 4 para o 1, ganho de calor a pressão constante, porque está deslocando na horizontal, extraído do meio a refrigerar com evaporação do fluido refrigerante no evaporador. 4 para 1, evaporador, pressão constante. 1 para o 2, compressor. Compressão adiabática reversível. Adiabática por quê? Ele seria um processo que não... Quando ele é adiabático, ele é isentrópico, né? Mantém a mesma entropia, que é aquela curva que a gente viu anteriormente aqui do S. Era para assimilar ela, né? Então, processo adiabático reversível, hipoteticamente isentrópico no compressor. E do 2 para o 3 é o condensador, né? O fluido refrigerante cede calor para o meio a pressão constante no condensador, porque está deslocando na horizontal. Aqui tem a diferença entre o ciclo pH teórico e o real. O processo ideal, né, teórico, é esse azulzinho, que o processo ocorre aqui, ó, do 4 para o 1, realmente isobárico, do 1 para o 2, isentrópico, do 2 para o 3, isobárico, e do 3 para o 4, isentálpico, né? Isso ajuda também a calcular. Quando você vai calcular, você precisa admitir que esses pontos, né, são ou isobáricos, isentrópicos, porque te faltam muitas vezes unidades para fazer o algebrismo. Isso é o teórico, né? O real é totalmente diferente. Pode ver que do 4 para o 1 é o que está rachurado em preto. Do 4 para o 1 o processo não é isobárico. Então a pressão muda. Do 1 para o 2 ele não é isentrópico, né? Ele já é um sistema politrópico, também muda. Do 2 para o 3 ele não é isobárico, conforme o teórico, ele tem variação de pressão. E do 3 para o 4 é o único que se mantém. Assim, ele já pode ser considerado um processo isentálpico do 3 para o 4, mas tem uma pequena variaçãozinha também. Dependendo do algebrismo, você precisa calcular, mas na maioria das vezes esse pode ser considerado realmente isentálpico. Então, entalpia no ponto 3 igual a entalpia no ponto 4, que é o Hzinho. Aqui, esses sistemas comerciais tem um deles, né? Um exemplo é o sistema em cascata. O sistema em cascata são formados por circuitos de refrigeração independentes, operando com fluidos refrigerantes distintos. Em geral, são utilizados em situações com necessidade de temperaturas de evaporação bastante baixas, o que para os sistemas convencionais acarretaria em pressões de evaporação inferiores à pressão atmosférica. Nesses casos, eventuais aberturas na tubulação provocariam a admissão de ar no circuito, afetando sua eficiência. Então, por exemplo, quando tem um vazamento de fluido em sistemas convencionais, no que a gente tem o normal é o fluido sair, né, de dentro da tubulação para o meio ambiente. Por quê? Porque a pressão no ambiente, né, ela é menor, então ele sai do maior para o menor. A pressão lá dentro da tubulação vai ser maior. Então, quando tem um vazamento, ele sai do maior para o menor, porque sempre tende ao equilíbrio, né? Então, nesses processos aqui, as pressões de evaporação teriam que ser inferiores à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for maior e a pressão dentro da tubulação menor que ela, como tende ao equilíbrio, então faria a sucção desse ar. Então, se houvesse um vazamento, já teria um grande problema, né? A eficiência ser muito ruim, até a questão de manutenção. Então, os circuitos independentes apresentam trocador de calor que atua como interface entre sistemas e que opera como condensador para circuito de baixa temperatura e evaporador para circuito de alta temperatura. Ficou estranho, mas o exemplo está aqui, ó. Vai ter um momento que para esse fluido de cima, nesse circuito de cima aqui, ele vai funcionar como evaporador. O que o evaporador faz? Ele pega o fluido, né? Vamos usar no nosso sistema de climatização.
Ele pega o ar do ambiente e retira calor do ar ambiente. Então o fluido fica com calor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai retirar calor do fluido do sistema de baixo, que é o ciclo de baixa temperatura. Ele vai pegar o calor, então ele vai funcionar como evaporadora para o circuito de cima e como condensadora para o circuito de baixo. Então ele comuta essas duas funções ao mesmo tempo. Ele é evaporador e condensador, dependendo da sua referência. E aqui o circuito de baixo vai funcionar da mesma forma, só que com um fluido diferente, com um pressor diferente, com um parâmetro e projeto totalmente diferente. Então a figura a seguir mostra um sistema em cascata, operando com os fluidos refrigerantes naturais R417 e R417 não, R717 e R744, utilizado para o aproveitamento do frio nas temperaturas de menos 10 graus Celsius e menos 40 graus Celsius, com seus respectivos diagramas pH. Neste caso, a alimentação de fluido refrigerante aos evaporadores é realizada por meio de recirculação por bombas, que são evaporadores inundados. Tá aqui o exemplo prático, né? Ele funciona como evaporador para o circuito do R717 e funciona como condensador para o circuito do R744. Então ele vai fazendo essa recirculação aqui, ó, ele vem, faz a troca menos 10, né, vem para o separador de líquido. Aqui abaixo ele já consegue uma queda de temperatura, né, no fluido, que é o evaporador aqui embaixo, ó, a menos 40 graus Celsius. Então todo esse processo aqui é feito, ó, para 10, vem, faz a troca, desce a menos 40. Então o processo que precisa, em vez de eu ter aqui eu tinha uma condensadora a 35 graus Celsius positivos, né? Aqui eu já teria condensador para o sistema de baixo a menos 10 graus. Então, para não ter conforme a condensadora gigantesca também, ele faz esse processo dividido em duas etapas, né? Chamado em cascata, seria um sistema em série também. Então, o R717, ele tem a parte de maior temperatura, né, de alta, que seria a 3,5 bar, a 35 graus Celsius positivos, e a temperatura de baixa, né, menos 14, com a pressão de 2,5 bar. E aqui o sistema do R744, ele teria de alta, né, 26,4 bar, a temperatura de menos 10 graus Celsius, e a temperatura de baixa, né, menos 40 graus Celsius, a pressão de baixa seria 10 bar. Continuando aqui, trazer alguns elementos também desses sistemas de refrigeração comercial que não são tão comuns, né? Para quem trabalha na climatização, esses aqui são um pouco diferentes. Se a pessoa trabalha em equipamentos centrais, né? Você já vai encontrar válvula solenoide. Essas válvulas solenoides possuem uma bobina, que é formada por um fio enrolado através de um cilindro. Quando uma corrente elétrica passa por este fio, gera uma força no centro da bobina solenoide, fazendo com que o êmbolo da válvula seja acionado, criando assim um sistema de abertura e fechamento. Então ele faz esse controle de fluxo, não o controle de fluxo para fazer essa medição de qual a vazão, né, qual a velocidade, mas ele comuta entre aberta e fechada, justamente também para evitar circulação de fluido quando não é necessário, evitar partida de compressor com carga. Então aqui tem um desenho dela. Então ela tem a parte de cima, que é a bobina, e a parte de baixo, que é o corpo, né? Então aqui, ó, outra parte que acompanha a válvula é o corpo, que possui um dispositivo que permite a passagem de fluido refrigerante quando sua haste é acionada pela força da bobina. A imagem está aqui, né? O processo de abertura, quando é a válvula NA, normalmente é aberta ou fechamento. Quando é NF, das válvulas solenoides ocorre quando a bobina perde energia, pois o pino exerce uma força imediata pelo peso e pela mola instalada que o mesmo possui. Então ele funciona por sinal. Se mandar um sinal, dependendo se ele é normalmente não aberto, ou normalmente aberto, normalmente fechada, ele vai comutando essa posição para a abertura, né, da passagem ou para o fechamento desse fluxo de fluido. Aqui outro elemento também que é diferente são os separadores de óleo, né?
aplicado em instalações de refrigeração em que o óleo de lubrificação do compressor deve ser devolvido diretamente para o cárter do compressor em total condição de funcionamento. Desta forma, o lubrificante do compressor é impedido de circular com o refrigerante no sistema de refrigeração. Então, aqui vai trazer aqui, ó, para compreender este assunto, veja a figura a seguir que apresenta um exemplo, né? Aqui traz o volume, montagem fácil com suporte, aqui o retorno, né, de óleo com ligação de rosca ou de solda, retorno de óleo através de uma válvula de agulha e a ligação de rosca ou solda. Então aqui faz a separação, ele separa o óleo do fluido refrigerante para esse óleo não ir circular. Muitas vezes o sistema é muito grande e aí é perigoso o compressor ficar sem esse óleo. E em que o óleo é importante? Justamente para a lubrificação desse compressor. Como ele tem partes que não pode entrar em atrito, mas giram, né? Se for um screw com um range muito próximo, né? Giram muito próximo uma da outra. Então não pode faltar lubrificação. Porque se gerar atrito, pode gerar quebra, né? O desgaste do material. E aí você perder esse compressor. Então, para isso é aplicado esses separadores de óleo. E também dependendo muito da temperatura, né, que a qual esse óleo vai circular, ele pode perder propriedade de viscosidade. E aí teria que passar por todo esse processo no compressor. Se ele vem a temperatura diferente, com a viscosidade diferente, ele não tem a efetividade que ele necessita. Então isso também é importante que ele não faça circulação por toda a tubulação. Tem os recipientes de líquido também. A principal função do recipiente de líquido na refrigeração comercial é o armazenamento de líquido de alta pressão condensado, visando compensar variações na produção e demanda de refrigerante líquido em condensadores e evaporadores. Então aqui um exemplo, né? Os recipientes de líquido devem ser dimensionados para receber a carga total de fluido refrigerante do sistema, além de apresentar um espaço para o vapor acima do nível de líquido. O outro também é o acumulador de sucção, né? Dispositivo instalado entre o evaporador e o compressor, que tem como principal função evitar a chegada de líquido ao compressor. Aqui mostra um exemplo dele também. Que evita, né, protege o compressor, golpe de ariete, né? Ou, ou como alguns chamam também, falam de calcificação, outros cavitação, mas é que seu compressor não quebre, né, por presença de líquido. Lembrando também que não são todos os compressores que têm problema em trabalhar com líquido, né? A grande maioria que a gente conhece, mas, exemplo, compressores parafuso, ele já não tem problema em admitir líquido no seu interior, porque não causa essa cavitação. Mas nos demais, né, o que a gente mais trabalha aí, rotativo, screw, eles apresentam problema. Então, como funciona esse acumulador de sucção, né? O vapor de refrigerante passa do evaporador para o acumulador pelo tubo de admissão e circula em torno da tampa, criando um redemoinho. O elemento desumidificador recolhe qualquer umidade que tenha sido absorvida pelo refrigerante. O vapor de refrigerante acumula-se abaixo da tampa, de onde é extraído para o tubo de saída através da abertura do tubo em U. O líquido com maior densidade tende a circular para o fundo do acumulador. Na parte do tubo em forma de U, que se encontra atrás do filtro, existe um pequeno orifício. O óleo que é recolhido no acumulador é extraído por este orifício misturado com o vapor de refrigerante que sai do acumulador. O interruptor de baixa pressão encontra-se uma ligação situada na parte superior do acumulador, certo? Então aqui a gente finaliza o capítulo 5, né? Creio que por estar voltando das aulas não era comum, né, a aula não ter ninguém, mas creio que por ser volta às aulas, né, até todo mundo acostumar com o ritmo e ter passado também algumas semanas sem ter a nossa web aula, né, hoje provavelmente acabou passando, mas lembrá-los que a gente continua, né, até as próximas férias, que serão já no fim do ano, a gente continua firme e forte aí, seguindo com o nosso curso. E caso alguém tenha dúvida, necessite de algum auxílio, siga à disposição, senhores. Então fiquem com Deus aí, bons estudos para todo mundo.